Dizem-nos: com Deus, todas as coisas são possíveis. Acho que qualquer um que acredita em Deus diria sim a isso. Mas então nos dizem que Deus é Espírito, e o Espírito de Deus habita em nós. Acho que qualquer homem que acredita nisso deve fazer todo esforço para descobrir quem Deus realmente é, que habita em nós. Ele é Espírito, e o Espírito de Deus habita em nós. Este Deus cria todas as coisas. Por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, tudo no mundo, independentemente do que seja, pois nos é dito: eu formo a luz e crio a escuridão, eu faço o bem e crio a desgraça. Eu sou o Senhor que faço todas essas coisas. Bem, certamente, devemos fazer todo esforço para descobrir quem Ele é. Acredito firmemente, por minhas próprias experiências, que esse Deus de quem a Bíblia fala é nossa própria e maravilhosa imaginação humana, que Deus e a imaginação humana são um, que todos os efeitos naturais no mundo, embora sejam criados pelo Espírito de Deus, são causados pelo Espírito. Então, todo efeito natural tem uma causa espiritual, e não uma natural. Uma causa natural apenas parece, é uma ilusão da nossa, desbotada, eu diria, memória. Pois aqui neste mundo não consigo me lembrar bem de quando imaginei o que agora está acontecendo no meu mundo. Não me lembro. Não consigo me lembrar bem de quando coloquei isso em noção. Mas se isso é lei, e uma lei que nenhum homem pode quebrar, em algum momento, em algum lugar, imaginei o que estou encontrando agora, que meu momento presente não está realmente recuando para o passado, está avançando para o futuro para me confrontar, mas esqueci. E agora acho que tem uma causa natural ou física, e não tem uma causa natural. Todo efeito natural tem uma causa espiritual, ou a Bíblia está completamente errada. Pois nos é dito: por ele todas as coisas foram feitas, sem exceção, e sem ele nada do que foi feito se fez. E ele é Espírito, e o Espírito de Deus habita em mim. Bem, se ele habita em mim, eu o identifiquei com minha imaginação. Somente neste nível, não me lembro de ter imaginado, mas ao longo do caminho, devo ter imaginado se este é o princípio. Agora, deixe-me compartilhar com vocês algumas das minhas experiências. Estamos nesta sala esta noite, e a sala, neste momento, é mais real para nós do que qualquer coisa no mundo. Ela tem uma realidade cúbica, porque estamos nela. Pense em sua casa, você conhece sua casa muito melhor do que conhece esta sala, mas sua casa, neste momento, não é tão real quanto esta sala. Esta sala agora ocupa a realidade para você, e todo o resto é sombrio como você pensa nela. Por que isso é real? Porque você entrou nela. Você está nela. Você a ocupa. Eu sei disso por experiência própria. Sentado em uma cadeira, de repente estou vendo que a razão me diz que eu não deveria ver. Estou vendo o que parece ser o interior de uma casa. Ou deitado na minha cama, vejo o interior ou parece ser de um grande hotel, uma suíte desocupada pronta para ocupação, mas não ocupada. Era tão vívido quanto qualquer pintura de um grande artista. Um artista nos daria a impressão de uma imagem tridimensional. Sabemos, pois a razão nos diz, que está em uma superfície plana, está simplesmente representando 3 dimensões, mas está tudo em uma superfície plana. Bem, enquanto estou sentado na cadeira ou deitado na minha cama, minha consciência segue a visão, e eu entrei naquele quarto. Eu realmente o ocupei. Voltei para onde estava sentado, em uma ocasião, para onde eu estava deitado na minha cama em outra, e então voltei, e novamente assumiu uma realidade cúbica. Voltei sabendo exatamente o que estou fazendo, e sabendo que essa coisa toda não faz sentido algum para a mente racional, mas não posso negar o que estou vivenciando. Aqui tenho a evidência, ninguém para compartilhar, mas tenho a evidência. Voltei, e então voltei para a imagem. No momento em que entrei na imagem, ela assumiu uma realidade cúbica, e depois de fazer isso talvez uma dúzia de vezes ou mais, eu disse a mim mesmo: vou explorar. Desta vez, vou direto para dentro dela e permanecer lá e explorar, o que eu fiz. Então entrei na imagem, e quando ela se fechou ao meu redor, da minha cama parecia ter 30 por 20, mas quando entrei nela,
determinado dessa vez a continuar independentemente das consequências, ela se fechou ao meu redor, um terço do que parecia ser quando eu a olhava da cama. Então 30 por 20 se tornaram 10 por 7. Descobri que era um camarim de uma suíte enorme e maravilhosa pronta para ocupação. Não havia ninguém lá, eu sou o único ocupante agora. Saí abrindo uma porta. Não a atravessei por algum vapor, na verdade, abri a porta, e para mim eu era solidamente real, assim como o homem que está falando com você agora. Minha mão podia abrir uma porta, e a porta era sólida e real, e eu atravessei a porta. Entrei no corredor. Era um corredor agradável, largo e mal iluminado. No final do corredor, cruzando-o, havia um corredor brilhantemente iluminado. Andei até o final, e quando cheguei ao final, aqui está este corredor luminoso, luminoso e maravilhoso. Vi duas senhoras descendo o corredor. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Eu sabia como começou ao ver o que me pareceu apenas uma visão, como uma pintura. Eu sabia que deixei minha cama, minha consciência seguindo a visão, e entrei na pintura, e a pintura assumiu uma realidade cúbica. Eu sabia, e então eu chamo isso de sonho. Sabendo que começou como um sonho, eu disse a mim mesmo: ainda tem que ser um sonho. Mas agora estou sonhando acordado. Não estou sonhando dormindo, estou totalmente acordado, e é um sonho. E eu disse às moças quando elas passaram: senhoras, isso tudo é um sonho. Elas fizeram exatamente o que qualquer moça gentil faria, um estranho parado em um corredor e dizendo a elas: isso tudo é um sonho. Elas pensaram que estavam olhando para um homem louco. Então elas se afastaram o máximo que puderam de mim, e ficaram bem próximas da parede. Mas a parede era tão solidamente real quanto aquela parede, indicando, elas não conseguiam passar por ela mais do que eu. Enquanto olhava para eles, e eles estavam morrendo de medo, eles passaram rapidamente, e então eu vi algo pendurado, como um lustre. Isso me lembrou de um objeto que eu tinha visto cerca de 6 meses antes na casa de um amigo, e ele me disse: você mal consegue dizer que essa coisa está suspensa. Se você olhar de perto, há um fio quase invisível que a conecta ao teto. Então eu olhei, e eu vi aquele fio muito pequeno e fino conectando isso ao teto. Então eu estava convencido. Bem, é um sonho. Esta é uma imagem de memória do que eu vi na casa do meu amigo. Então, novamente, eu disse às moças: olhem, isso tudo deve ser uma teia de aranha. Mas enquanto eu o segurava, era solidamente real. Era tão sólido quanto isso, indicando. Isso me surpreendeu. Elas continuaram se movendo, e se moveram rapidamente em direção ao fim, e aqui estou eu, segurando essa coisa na minha mão. Tirei minha mão e disse a mim mesmo: agora você sabe que começou como um sonho, Neville, e isso ainda tem que ser um sonho. Todos os fins correm fiéis às origens, e a origem dessa sua experiência foi um sonho. Então isso deve ser um sonho. Mas não é um sonho. Estou tão acordado quanto estou agora, falando com você, como estava falando com aquelas moças. Quando chegaram ao fim, olharam para trás, para essa pessoa louca. Aos olhos deles, eu era louco, e eles simplesmente desapareceram, descendo alguns degraus para o que, sem dúvida, era a grande sala de recepção, o saguão de um hotel enorme, enorme. Então eu disse a mim mesmo: sabe, como você vai voltar? Como você vai voltar? Não há estrada que leve de volta àquela cama na qual você deixou um corpo. Você tem negócios inacabados. Você tem uma esposa e uma filha sem educação que têm a ambição de ir para a faculdade, e ela está apenas no ensino médio, e você deixou fundos inadequados para cuidar de suas obrigações com sua esposa e filha. Você tem que voltar. Como voltar? Eu não conseguia passar por aquela porta que levava do conjunto de quartos para o corredor e encontrar alguma saída de lá de volta para onde eu morava em Beverly Hills. O que diabos eu vou fazer? Eu sabia, a razão me disse que se eu não voltasse em um tempo muito curto, eles encontrariam aquele corpo na cama e teriam que examiná-lo, e declarariam que foi um ataque cardíaco ou algo assim, mas eles têm que encontrar uma causa física para isso. E aqui,
estou olhando para algo totalmente diferente. Ele vai morrer se eu não voltar. Eu preciso voltar. Então me lembrei de uma experiência semelhante que aconteceu anos antes, quando o sentimento me trouxe de volta. O sentimento me acordou em um sonho. Eu me vi em uma praia. Não era Barbados. Era mais como as ilhas do Pacífico. Eu não estive lá, mas eu tinha nascido nos trópicos, então eu sabia exatamente como elas deveriam ser. Mas não eram as Índias Ocidentais, eram as Índias Orientais. E aqui, eu sei que estou sonhando. Eu pensei comigo mesmo, será que se eu segurasse um objeto físico e me obrigasse a acordar, eu acordaria? Então, eu tentei. Eu segurei uma estaca cravada na praia ali, uma massa sólida de cimento. Enquanto eu a segurava, eu disse, eu não vou soltar, eu vou acordar bem aqui. Então eu a segurei, e enquanto eu a segurava, eu disse, vamos, acorde. Você sabe que está sonhando. E eu me senti chegando, como uma pessoa chega quando está acordando de manhã. Eu acordei e lá estava eu, completamente acordado, vadeando na água, segurando este objeto. Então fui em direção à praia, e um animal estranho e peculiar se aproximou de mim, e isso me assustou. Voltei pelo susto, e acordei naquela água pelo tato. Agora, não tenho medo do que estou fazendo. Minha única preocupação é voltar e cuidar das minhas obrigações na vida, que são minha esposa e minha filha. Agora, como voltar? Não tenho medo. Eu disse. Não posso me assustar, porque não tenho medo. Mas pensei que sentir faria isso. Então fechei os olhos e imaginei que minha cabeça estava em um travesseiro e que eu podia sentir o travesseiro, e então, depois de um tempo, quando abri os olhos, ainda estava de pé no corredor. Tentei novamente, e então, pela terceira vez, quando tentei, pude sentir algo sob minha cabeça. Permiti que permanecesse, e então, de repente, pude sentir. Tentei abrir os olhos, mas não consegui dessa vez. Em vez de ficar em pé como estou agora, perpendicular, sinto que estou deitado horizontalmente. Então, senti. Bem, devo voltar agora, mas não conseguia mover meu corpo. O corpo estava catalético e eu estava congelado assim. Então, em cerca de, talvez, 20 segundos ou mais, consegui mover esse dedinho. Não consegui abrir os olhos. Em pouco tempo, consegui mover do cotovelo para baixo e então, com tremendo esforço, consegui mover o braço, e o empurrei para fora para sentir o corpo quente da minha esposa. Então, soube que estava de volta, mas ainda não tinha conseguido abrir os olhos. Então, com um esforço tremendo, eu pude abrir a tampa e ver os objetos familiares no quarto que eu tinha deixado para trás. Então eu soube o que torna tudo real neste mundo. O Espírito de Deus habita em mim, e ele é minha própria imaginação humana maravilhosa. Eu entrei em uma coisa que eu só podia ver deitada na minha cama. Ao entrar naquele estado, ela assumiu uma realidade cúbica. Deus tornou este mundo real ao entrar nele. Como nos é dito, ele não é apenas translúcido, eu diria, de uma maneira translúcida, nos é dito, ele está acima de tudo. Ele também é através de tudo, e ele está em tudo. Se ele é através de tudo, ele é onipresente. Se ele está em tudo, ele é imanente. Então me é dito, ele habita em mim. Ele está em mim, ele está em você, ele está em todos. Estou agora confinado a este pequeno lugar aqui no pódio? Não estou. Provei isso naquela noite. Provei isso inúmeras vezes desde então. Não estou realmente confinado aonde este corpo está. Eu habito nele, e aquele que habita nele é o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é minha imaginação. Eu provei para minha própria satisfação que minha imaginação pode viajar. Eu não tenho que ficar aqui e pensar em meu lar. Eu posso ficar aqui e penetrar meu lar, deixando o corpo aqui como fiz na cama, e penetrando o lar se torna uma realidade cúbica. Como será esta noite quando eu levar este corpo para casa e entrar pela minha porta? A casa é uma realidade cúbica. Mas devo esperar até chegar em casa esta noite neste corpo para dar isso a ela?
Não posso agora, sabendo quem é Deus. Deus é espírito, e ele está agora envolto nesta pequena vestimenta de carne, mas ele é espírito, e eu descobri que ele é minha própria imaginação humana maravilhosa. Então, quando o homem morre, ele não pode morrer, somente a vestimenta que ele veste pode morrer. Mas aquele ser que ele realmente é todo imaginação. E quando ele entra, onde quer que ele entre, assume realidade cúbica. Isso eu provei. O imortal você não pode morrer. Ele não começou. Então, quando você deixa este mundo, porque você é todo imaginação, no exato momento em que você parte, você está em algum estado, mas, você estando lá, você dá a ele realidade cúbica. Aquele mundo é tão real quanto este mundo. É terrestre, assim como este mundo é, e ninguém neste mundo pode morrer. Tudo habita em sua própria imaginação humana maravilhosa. O propósito, agora, é despertar esse ser em você, para que ele esteja totalmente consciente em todos os momentos. Esse é o propósito da vida. Aquele que desceu e tomou sobre si as fraquezas e as limitações desta vestimenta e se confinou a ela, está destinado a despertar enquanto caminha nesta terra. E por esta terra, quero dizer esta terra para os sentidos, mas ela não termina onde meus sentidos cessam de registrá-la. Ela não termina no ponto chamado morte, porque o ser nela continua, e ele ainda está no mundo. Mas sua entrada naquele estado lhe dá uma realidade cúbica, assim como esta sala agora, porque estamos nela. Agora chegamos a um uso prático desta lei. Porque é assim, seu sonho agora é sombrio. Você gostaria de ser diferente do que você é. Eu acho que todo mundo faz isso neste mundo. É uma forma de crescer e nós crescemos, e superamos. Então você gostaria de ser isso. Mas para aqueles que não estão em seu sonho, é sombrio, uma mera possibilidade. Mas para aqueles que entram no sonho, parece a única substância. Um homem que agora é pobre e envergonhado por causa de sua pobreza, ele ainda pode sonhar, e sonhar com riqueza, sonhar com segurança, mas é um estado sombrio. É algo que lhe parece quase impossível se ele for usar a razão. Ele dirá: como isso é possível? Porque eu não tenho formação intelectual, financeira ou social para sequer esperar alcançar esse tipo de coisa. Mas se ele sabe quem ele realmente é, o Espírito de Deus que cria todas as coisas habita nele, e que ele pode separar esse ser habitante do corpo que ele veste, e realmente entrar em seu sonho, o sonho assumirá a realidade. E, se ele persistir nele, ele se objetificará neste mundo. Eu sei disso por muitos problemas que tive. Quando me disseram que eu não poderia fazer isso ou aquilo, tendo me lembrado de experiências que eram todas místicas, eu as apliquei a coisas práticas, e elas funcionam tão bem no estado prático. Eu entrei no meu sonho. Era um sonho. Quando eu estava no exército, eu não conseguia sair, mas eu queria sair, e eu queria sair honrosamente. Eu não queria ser dispensado desonrosamente. Eu queria passar por este mundo como um cidadão americano muito honesto, eu diria, limpo e saudável, e não quando me perguntam: você já esteve no exército? E então eles dizem: você foi dispensado honrosamente? E tem que dizer: não, eu fui dispensado desonrosamente. Eu não queria isso no meu registro. Então, eu não fugiria do exército. Eu queria sair dele. E sair dele antes do fim da guerra, e sair dele honrosamente, e então eu peguei a mesma lição que eu tinha aprendido, e eu a apliquei nisso. Então, enquanto estava no exército, presumi que estava em minha casa na cidade de Nova York, a 2.000 milhas de distância. Eu estava em Camp Pope, Louisiana, e tinha um apartamento na cidade de Nova York, na Washington Square. Então, indo para a cama fisicamente no Camp Pope, fui para a cama na imaginação em minha casa na cidade de Nova York, não lá em licença, não lá em alguma pequena fuga, mas lá honrosamente dispensado. Então, saí da minha cama imaginária, andei por todo o meu apartamento e vi tudo o que veria se estivesse lá. Assumiu uma realidade cúbica. Quando acordei na manhã seguinte, ainda estava em Camp Pope, Louisiana, mas naquela noite uma coisa estranha aconteceu comigo. Eram 4 horas e 15 minutos da manhã,
e aqui uma folha apareceu diante dos meus olhos, e nesta folha uma mão apareceu daqui para baixo segurando uma caneta, e a caneta escreveu: O que eu fiz, eu fiz. Não faça nada. Primeiro de tudo, a voz disse isso, mas a caneta riscou minha desaprovação, pois eu solicitei uma dispensa, e meu coronel desaprovou. Ele disse: Não permitido, e assinou o Coronel Theodore Bilboy, Jr. Esse era o nome dele, que está em um registro. Você pode procurar, pois foi ele quem desautorizou meu pedido de dispensa. E a mão simplesmente riscou, e sobre isso escreveu: Aprovado, esta mão segurando uma caneta. Então a voz me disse: O que eu fiz, eu fiz. Não faça nada. O que ele fez? Ele riscou a desaprovação do coronel e escreveu: Aprovado. E então acordei. 10 dias depois, fui dispensado com honras pelo mesmo coronel, e ele apertou minha mão, e quando deixei a base, ele disse: Vejo você depois que a guerra acabar. Eu disse: Tudo bem, coronel. Muito obrigado. E naquela mesma noite eu estava em um trem de volta para minha casa na cidade de Nova York. É assim que funciona. Eu sei por experiência própria. Estou compartilhando com vocês o que experimentei, tanto no mundo de César quanto no mundo transcendente, algo completamente diferente. Então, quando falo em nascer do alto, não estou teorizando. Estou contando exatamente o que aconteceu comigo. Quando falo do encontro com o Filho de Deus que me chama de Pai, estou lhe contando exatamente o que aconteceu comigo. Quando digo que subi ao céu como uma serpente de fogo, como dito nas Escrituras, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando a pomba desceu sobre minha mão e então me sufocou com amor, beijando-me por todo o rosto, meu pescoço, minha cabeça, eu sei exatamente o que aconteceu, porque aconteceu comigo. Então, estou apenas compartilhando com você, não teoria, não especulação, mas apenas o que sei de minhas próprias experiências. Então, esta noite, a coisa mais impossível do mundo, e quem não se depara com isso? Uma coisa quase impossível que eu tenho que realmente negar a evidência dos meus sentidos e aplicar meu princípio a esse evento. Eu sei que isso não poderia ter acontecido, nada acontece por causas naturais. Nada neste mundo acontece por uma causa natural, é tudo espiritual. E você pode dizer, e o mundo dirá, aconteceu porque você fez isso e aquilo ao longo de um período de tempo e essa é a causa da sua atual enfermidade física. Não é assim de forma alguma. Você admira alguém intensamente, e tenta duplicar cada ato seu neste mundo, e você deseja ser como ele, e ele parte deste mundo por uma experiência semelhante, e nunca fez as coisas físicas que você é acusado de ter feito que são a causa do que está acontecendo com você. Nunca por um momento ocorreu a ela, a quem ela admirava, realmente fazer por um momento que este, sofrendo da mesma coisa, está sofrendo agora. E o mundo dirá que você está sofrendo por causa de uma causa física. Se você não tivesse feito por 40 anos o que fez, isso não poderia acontecer, mas ainda assim sua própria mãe amorosa que ela adorava mais do que qualquer um neste mundo, e tentou tanto imitar, nunca fumou um cigarro em sua vida. Ela tomava um drink ocasional, mas muito doce, muito fraco, e morreu da mesma coisa que ela agora está sofrendo. Não havia ninguém neste mundo que ela adorasse mais do que sua mãe. Aquele ato imaginário no começo dos tempos e a coisa toda veio à tona, e agora ela está cumprindo completamente seu ideal de ser igual à mãe. E o mundo vai me dizer que a coisa que está acontecendo com ela é causada por um estado físico. Não é bem assim. Eu poderia duplicar isso e multiplicar pelo número inumerável, se o homem tivesse uma memória que pudesse reter os atos imaginários do passado. Todo efeito natural tem uma causa espiritual, e não uma natural. Uma causa natural só parece. É uma ilusão da memória vegetal perecível. Blake. Se o homem pudesse apenas ter em mente que cada pequeno ato imaginal simples envia um tremor através da onisciência, através da onipotência, e através da imanência, então a coisa toda é como um enorme, grande computador, seu ato imaginal instantaneamente é adicionado à soma total de tudo, e instantaneamente a coisa toda é mudada, e o mundo está refletindo cada ato imaginal neste mundo do homem,
e mantendo tudo perfeitamente registrado, de modo que não existe tal coisa como uma causa natural. É tudo uma causa espiritual. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E onde ele habita? Ele habita em nós, pois ele é Espírito, e o Espírito de Deus habita em nós. Ele habita em nós, e eu, por experiência, descobri o que é esse Espírito, e eu lhe digo por experiência própria, o Espírito de Deus e a imaginação humana são um. Eles não são dois. Então, quando você parte deste mundo, sua realidade, que é o Espírito de Deus, é sua própria imaginação humana maravilhosa, e isso dá realidade cúbica a tudo neste mundo se você entrar nele. Agora, o segredo é entrar nele. Posso entrar no estado do meu desejo realizado? Aqueles outros estados eram simplesmente experimentos. Posso entrar no estado do desejo realizado? Eu fiz isso. Em várias ocasiões eu fiz. Quando parecia essencial, eu fiz. Se alguém me pedisse, eu tentava o meu melhor para fazê-lo. E como eu faço isso? Sentindo. Como nos é dito no capítulo 17 de Atos. Feliz o homem que tateia após ele o encontra, ele está falando agora de Deus, porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos. Ele acabou de falar com os atenienses. Ele disse: Ó, homens de Atenas, vejo que vocês são muito religiosos, mas notei sobre seu templo uma inscrição para o Deus desconhecido. Agora, aquele que vocês adoram como desconhecido, eu os revelarei, pois ele não é um Deus distante. Ele está perto, para que vocês possam tateá-lo e encontrá-lo, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, o Deus de quem falo nunca está tão longe a ponto de estar perto, pois proximidade implica separação. Não importa quão perto ele esteja, esse não é o Deus. Ele não pode estar perto porque eu sou ele. Fiquem quietos e saibam que eu sou Deus. É isso que lhes é dito no Salmo 46, versículo 10. Fique quieto. Por quê? Para que você saiba eu sou ele. Eu sou Deus. Então o pecado fundamental da Escritura é a falta de fé em eu sou ele. Como lhe é dito, você morrerá em seus pecados, isto é, você morrerá errando o alvo, a menos que você creia que eu sou ele. E antes que o mundo existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, eu sou não pode estar perto, esse é o cerne do meu ser. Posso dizer: eu sou um homem, e isso é algo próximo. Eu tenho uma mão, isso é próximo. Eu sou rico, isso é próximo. Eu sou pobre, isso é próximo. Mas antes que eu possa dizer qualquer coisa, devo primeiro estabelecer o sentido de ser, e isso é eu sou. Então, devo primeiro ser, antes que eu possa ser qualquer coisa neste mundo. E então, a falta de fé nessa realidade é o pecado fundamental. Então aqui eu compartilho com você o que eu descobri. Eu descobri que sua própria imaginação humana maravilhosa é o Espírito de Deus, e que você pode entrar em qualquer estado neste mundo, e na entrada, ele deixa de ser uma superfície plana, retratando a realidade. É realidade. Por quê? Porque você é a realidade que habita nela. Onde quer que você esteja, as coisas são reais. Se você não está nela, então elas não são reais. Elas vão para suas superfícies planas. E todas as coisas existem na imaginação humana. Somos chamados a selecionar aquele estado em que habitaremos, o estado em que entraremos e tornaremos real em nosso mundo. E eu faço isso simplesmente sentindo. Como seria o sentimento, se fosse verdade? Como eu me sentiria, se fosse verdade? E como eu veria o mundo, se fosse verdade? Então eu me sinto nesse estado, e tento dar a ele todos os tons de realidade, toda a vivacidade sensorial que eu puder. Se eu puder dar a ele a vivacidade sensorial e os tons de realidade, mesmo que eu não veja, vai funcionar, mas às vezes se torna tão vívido e tão intenso, que você realmente vê. A coisa toda se abre. Seu olho se abre, e a coisa toda é real, e então você está em um mundo completamente diferente, o mundo dos seus sonhos, pois porque você entrou nele, ele é real.
Mas se o olho abre ou não, ele ainda funcionará, posso lhe dizer? Esta é a lei falada nas Escrituras, e porque nenhum Criador no mundo existe a não ser Deus, ele é o único, ele tem que criar o bem e o mal. Se há bem e mal, Deus o faz. Se há escuridão e luz, Deus o fez. Ele disse: Eu mato e faço viver, eu firo e curo, e ninguém pode livrar das minhas mãos. Nós pensamos que um diabo mata e Deus faz viver, que o diabo fere e Deus cura. É Deus quem mata e Deus quem fere, e Deus quem faz viver e Deus quem cura. Só existe Deus. Leia no capítulo 32 de Deuteronômio. Eu mesmo, sou Ele, e não há Deus além de mim. Eu mato, e eu faço viver, eu firo, e eu curo, e ninguém pode livrar das minhas mãos. E o Deus falado naquele capítulo está sentado aqui em todos que estão sentados, pois aquele em você é o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é sua própria imaginação humana maravilhosa. Então não culpe ninguém neste mundo por nada que lhe aconteça. É tarde demais para compartilhar com vocês uma experiência minha no domingo passado de manhã, mas o farei na sexta-feira. Eu pedi por isso. Acordei há 1h30 e pensando em muitas coisas sobre minha querida esposa, pedi por uma experiência maravilhosa agora, e então adormeci. E ela veio da maneira mais gloriosa enquanto eu estava acordando às 6h15. Corri direto para meu bloco amarelo e escrevi tudo. Foi a experiência mais vívida em resposta. Porque eu me entrelacei em uma experiência, ela tinha que acontecer. Que experiência seria? Deixei nas profundezas do meu próprio ser para decidir isso. Mas me dê alguma experiência maravilhosa esta noite em resposta a algo, e então veio a experiência mais gloriosa. E então escrevi tudo. É muito longo para contar esta noite. Eu lhe contarei na sexta-feira se você estiver aqui. Ou se você estiver aqui ou não, eu contarei na sexta-feira. Agora, vamos entrar no silêncio. Agora, tem alguma pergunta, por favor? Uma senhora. Qual é a diferença no fator realidade entre o corpo na cama e o que eles chamam de projeção astral? Há alguma diferença? Neville. Bem, eu tive experiências fora do corpo do que o mundo chamaria de projeção astral, mas elas não são nada parecidas com isso. Estou convencido de que a coisa que você realmente é está sonhando com o que você acredita ser. Um dia você acordará, e você e o sonhador de você serão um. Eu me vi fora deste corpo muitas vezes, mas não é disso que falo hoje. Alguma outra pergunta, por favor? Outra senhora. Se você tiver tempo, gostaria de ouvir novamente a história que você contou sobre uma experiência que teve no passado, na qual tentou atravessar uma parede e não conseguiu. Neville. Aquilo foi realmente uma projeção astral. Eu estava morando no meu quarto de hotel em Nova York, e senti essa força peculiar na minha cabeça, e me movi em um movimento circular, ou melhor, um movimento espiral, e me vi na praia. Eu não conhecia ninguém, mas sabia que tinha acabado de deixar um corpo na cama em Nova York. Eu estava mais curioso sobre como aquilo aconteceu do que sobre as pessoas na praia. Elas não significavam nada para mim. Então, interiormente, desejei retornar e duplicar isso, mas dessa vez não para ir à praia, mas para realmente descer no quarto e observar o corpo do qual eu tinha acabado de sair. Então, mal desejei, voltei para o corpo e estou no corpo. E não estou no corpo. Mas agora o mesmo movimento está acontecendo, a mesma intensidade, mas desta vez, enquanto eu girava em um movimento espiral, eu me forcei a voltar para aquele quarto e não ir para outro lugar. Eu queria ver exatamente como essa coisa funciona. Então eu entrei no quarto do hotel, e lá estava o corpo na cama. O rosto está coberto por uma nuvem. Há brechas na nuvem, e através das brechas na nuvem eu posso ver meu rosto, mas apenas através das brechas na nuvem. E aqui estou eu olhando para essa coisa, eu a chamo de coisa porque a realidade está olhando para ela. Aquilo que eu sempre acreditei ser minha realidade, meu eu que eu faço a barba de manhã, que eu tomo banho de manhã e que eu alimento durante todo o dia, isso é apenas um envelope. Eu sou o ser olhando para ele. Bem, eu imaginei. Agora, se eu estou fora,
eu sou espírito, portanto, eu poderia facilmente atravessar a parede. E então, eu corri em direção à parede e corri para ela e bati minha cabeça. Eu voltei e estava pensando comigo mesmo, isso é loucura. Espírito, é aí que a coisa deve bater sua cabeça, não eu. Eu corri novamente, e bati minha cabeça novamente. Eu voltei e desta vez eu disse, agora, deve haver alguma maneira de que isso possa ser feito porque eu sou espírito. Imaginei-me fora daquela sala, e instantaneamente eu estava onde eu me imaginava. O simples fato de eu ver a parede como uma barreira, era um obstáculo para mim, e então, tentando atravessá-la, eu estava indo contra minha própria mente racional, e então eu a esbarrei. Mas quando eu estava na sala, sem atravessar nenhuma parede ou porta, eu simplesmente me imaginei em outro lugar, e eu estava em outro lugar. Então foi assim que aprendi essa lição, com um bom solavanco. Agora, essa foi uma projeção involuntária. Eu tive muitas voluntárias. Mas não estou falando disso. Isso ficou para trás agora. Isso é como brincadeira de criança. Estou falando de Deus em nós, que é chamado nas Escrituras de Jesus Cristo, pois o corpo divino de Deus é sua própria imaginação humana maravilhosa, que é uma com Deus, que é Jesus Cristo. Esse é o Senhor. E posso lhe dizer, no final, apesar de todos esses solavancos e esses horrores do mundo, no final, ele é amor infinito. Ele aparece a princípio como poder, violência destrutiva, mas no final, era amor por trás de tudo, apenas amor puro, nada além de amor no final. E isso é Deus.